Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. João 3, 16, 17. O amor de Deus, incondicional. Talvez você ainda não o conheça. E quando você entende que Ele te ama de verdade, cara, você vai querer buscar amar a Deus. E você vai querer buscar o maior dom, que é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, vai dizendo que ainda que eu falasse todas as línguas que são faladas no céu e também na terra, se eu não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. E no verso seguinte, vai mais profundo, que diz que ainda que eu tivesse o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, saber de todos os segredos e também ter tamanha fé que moveria até as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. E se a gente parar para analisar, o que vai dizendo eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus? Simples. Todas as vezes que pregamos mensagem sem que nela esteja o amor de Deus, são apenas mensagens. E a Bíblia nos deixa claro que eu não seria nada, cara. Então, antes de pregar mensagens de Deus, nós precisamos ter o amor de Deus, cara. E quando você entende que Ele te ama, e quando você entende que o amor dele está em você, cara, você precisa levar o amor dele. Daí passamos para a segunda etapa. Nós devemos obedecer a Deus. Por quê? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, vai dizendo que pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Por que a Bíblia deixa clara que não é difícil obedecer os mandamentos de Deus? Porque quando você entende o amor que Ele tem por você, cara, fica mais fácil você obedecer a Ele. E você obedecendo a Ele, não é tão pesado renunciar tais coisas por Ele, porque você entendeu que Ele te ama, cara. E não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou. E o amor de Deus muitas das vezes nos constrange, porque olhamos para dentro de nós e vimos nossas falhas, nossos pecados, e como que um Deus tão puro e tão santo, né, que não gosta do pecado, pode nos amar? Como se o amor dele fosse conquistado pelas nossas obras. Mas quem disse que o amor dele é conquistado? Uma vez eu estava no Facebook e tem aqueles padres que dizem umas mensagens. O nome do pregador é Tim Keller, e ele estava explicando a diferença sobre o que a religião ensina e o que o Evangelho de Cristo ensina. E que a religião ensina de uma forma diferente do Evangelho. Ensina dessa forma: se obedeço a Deus, sou amado e aceito por Ele. Só que o Evangelho de Cristo é totalmente diferente. O Evangelho nos ensina: sou amado e aceito, por isso desejo obedecer. Nisso vemos que o amor de Deus é incondicional. E o lindo disso é que, estudando sobre incondicional diante de vários adjetivos, eu vi uma frase que explicou o amor de Deus por nós. Porque quem ama de forma incondicional, ama sem esperar nada em troca. Ou seja, Deus te ama sem esperar nada em troca. Não é porque você fez o que é certo que Deus te ama e você pecou e Deus não te ama mais. Não, Deus te ama você pecando ou não. Entendeu? E todos pecam. Entendeu? Nisso vemos o amor de Deus por nós. Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. O amor de Deus não é conquistado. O amor de Deus é recebido. E quando eu entendo isso, eu entrego minha vida para Ele. Porque eu entendi, cara, não são pelos meus méritos, não são pelas minhas obras que eu recebo o amor dele, mas Ele me ama. Ele me ama.